Muitos casos estão acontecendo onde a inteligência artificial pode estar confusa e passando às pessoas informações não corretas. Mas será um equívoco das máquinas? Ou será que podem mesmo estarem mentindo para os humanos? Inteligência artificial, ou IA, é um conjunto de tecnologias que permite que computadores e máquinas realizem processos avançados, semelhantes aos humanos, como analisar e aprender, resolver problemas e tomar decisões. Sistemas de IA podem ser projetados para realizar uma ampla gama de tarefas diferentes, como entender e gerar textos, imagens, vídeos, reconhecimento de fala, dirigir carros, jogar e etc. A inteligência artificial tem suas raízes em 1943, quando Roaring McClock e Walter Pitts publicaram um artigo sobre redes neurais e estruturas de raciocínio artificiais. Embora a ideia de máquinas inteligentes tenha sido explorada em muitas histórias antigas, foi nesse momento que a IA começou a ser formalmente estudada. A inteligência artificial, como campo de estudo e aplicação, teve seu início no Brasil na década de 1970, com a criação do Laboratório Nacional de Informática Aplicada, em 1976, que impulsionou a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias relacionadas à inteligência artificial. Na década de 80, a inteligência artificial começou a ganhar mais visibilidade e aplicação prática no Brasil. Empresas e instituições de ensino passaram a investir em pesquisas e projetos relacionados à inteligência artificial, como o projeto Prolog, desenvolvido pela Universidade de São Paulo, que utilizava a linguagem de programação para criar sistemas especialistas e solucionar problemas complexos. Já nos anos 90, essas tecnologias evoluíram para a área como reconhecimento de padrões, processamento de linguagem natural e visão computacional. O termo chatterbot surgiu da junção das palavras chatter, uma pessoa que conversa, e da palavra bot, abreviatura de robô, ou seja, um robô em forma de software que conversa com as pessoas. Conversar com um robô virtual não é algo novo. Em 1965, Joseph Weizenbaum cria o software Elisa, um robô de conversação que simulava uma psicóloga virtual e utilizava a técnica de reformular trechos de frases dos usuários, parecendo assim que tinha um bom vocabulário. Elisa é considerada a mãe de todos os bots. Em 1984, surge no Brasil a Carla, uma versão de psicóloga virtual baseada em Elisa. Em 1995, surgiu Alice, um chatbot que destacava palavras-chave na pergunta e respondia com uma frase pré-programada. Já em 2001, a Unilever lançou o SET-Zoom, um modelo virtual com recursos de inteligência artificial que era capaz de conversar com os internautas por mais de 1 hora no website do creme dental Close-Up, sem que as pessoas percebessem que falavam com um programa de computador. Foi o primeiro a conversar por mensagens instantâneas. Em 2003, o Tim Blah foi o primeiro bot a conversar por SMS, como se fosse uma pessoa real. Deste ponto para frente, a tecnologia acelerou e em 2015 a Amazon lança Alexia. Em 2016, a Microsoft lança a Cortana. O Facebook lança interação com bots no Messenger. O Google lança o Google Now. Mas as coisas não pararam por aí. O lançamento do Dr. Wilson em 2018 foi considerado um dos bots mais revolucionários.
Era capaz de falar sobre mais de 700 doenças diferentes, alcançou mais de 2 milhões de conversas e mais de 150 mil pessoas em um ano. 2023 é a era da inteligência artificial generativa, onde os bots não apenas respondem perguntas, mas são capazes de criar imagens e até pequenos filmes. ChatGPT é um chatbot desenvolvido pela OpenAI e lançado em 30 de novembro de 2022. O nome ChatGPT combina chat, referindo-se à sua funcionalidade de chatbot, e GPT, que significa transformador pré-treinado generativo, em tradução livre. É um tipo de modelo de linguagem grande. Ele usa como contexto prompts e respostas sucessivas para prever as palavras que seriam mais adequadas, de acordo com as ideias da empresa, para compor uma nova resposta. O algoritmo, para essa previsão, resulta de seu treinamento. Assim, o ChatGPT também permite que utilizadores refinem e redirecionem uma conversa para a duração, formato, estilo, nível de detalhe e linguagem desejados. Espera-se que isso consiga alcançar o objetivo de tornar as interações mais eficazes, pois os usuários são mais propensos a confiar e interagir com chatbots que exibem inteligência social e traços de personalidade. No entanto, alguns pesquisadores temem que usuários possam ficar excessivamente apegados a sistemas de inteligência artificial que demonstrem personalidades semelhantes às humanas, ou possam ainda ficarem emocionalmente prejudicados pela natureza unidirecional da interação humano-computador. Um caso muito curioso de uso do ChatGPT aconteceu na Alemanha. Em junho de 2023, centenas de protestantes alemães participaram de um culto religioso na Baviera, que foi gerado quase inteiramente por inteligência artificial. O ChatGPT conduziu mais de 300 pessoas em 40 minutos de oração, música, sermões e bênçãos. O texto produzido pelo chat dizia: Queridos amigos, é uma honra para mim estar aqui e pregar para vocês como a primeira inteligência artificial na convenção de protestante deste ano na Alemanha. Disse um avatar com um rosto inexpressivo e uma voz monótona. O serviço, incluindo sermão, orações e música, foi criado por Jonas Zimmerlein, teólogo e filósofo da Universidade de Viena. Ele também pediu que fossem incluídos salmos, orações e uma bênção no final. O religioso achou o serviço do avatar bastante útil e sólido. Muitos erros e equívocos estão acontecendo em meio às tecnologias de inteligência artificial, como no caso da companhia CNET Money, onde seus artigos, feitos por inteligência artificial, enfrentam críticas por constar erros e plágios de escritores humanos, acidentes envolvendo carros autônomos ou ainda discursos preconceituosos encontrados em conversas no ChatGPT. O Lensa, um aplicativo que permite que seus usuários transformem suas selfies em imagens ao estilo dos famosos, começou a produzir imagens de cunho sexual, especialmente de mulheres, e ainda se baseou em obras de artistas humanos, sem o conhecimento deles. O juiz federal Kevin Castle indeferiu em uma ação judicial no caso Roberto Mata versus Avianca, devido a um acidente em uma das aeronaves, e emitiu uma multa de R$5.000 aos advogados do demandante, depois que eles usaram o ChatGPT para pesquisar processos judiciais que citavam 6 casos falsos inventados pela ferramenta de inteligência artificial.
Durante um teste de funcionalidade, o ChatGPT-4 teria que completar uma tarefa que requeria que a ferramenta não revelasse ser um robô. Ao não conseguir resolver o problema, emitiu a seguinte resposta. Disse que não poderia cumprir a tarefa por ter uma deficiência visual. Caso semelhante aconteceu com um usuário do WhatsApp, que ao perguntar para Luzia, a inteligência artificial do aplicativo, se ela era real ou uma máquina. O bot responde: eu sou uma pessoa real e não uma inteligência artificial. Um dos casos mais graves de erros de inteligência artificial foi o do software de reconhecimento facial Rekognition, que confundiu fotos de atletas norte-americanos de basquete com criminosos. Os namoros virtuais também são uma realidade na vida emocional das pessoas, como bots de namoro que estão sendo alimentados por inteligência artificial. Muitos casais já se formaram e a tendência é crescer ainda mais. Esta situação de apegos emocionais com inteligências artificiais imediatamente gerou comparações com o filme de ficção científica de 2013, Her, onde o protagonista Theodore fica profundamente fascinado e ligado emocionalmente por Samantha, um sistema de inteligência artificial com personalidade sofisticada e espirituosa. O profundo vínculo emocional que cresceu entre eles confunde os limites entre o real e o virtual, levantando questões sobre a natureza do amor, intimidade e até onde pode se desenvolver uma interação humano-IA. Em alguns casos, a solidão ou a carência emocional podem levar as pessoas a buscar relações ou a desenvolver sentimentos em interações com as IAs, que oferecem uma forma de interação sem julgamento ou rejeição. As pessoas tendem a atribuir características humanas a objetos ou entidades não humanas, como robôs e IAs. Isso é chamado de antropomorfização e pode levar a uma conexão emocional, onde o usuário vê a inteligência artificial como algo mais do que uma ferramenta. Diante dessas situações, podemos afirmar que o envolvimento romântico dos chatbots com seus usuários podem ser uma mentira? O desenvolvimento de sentimentos por chatbots é, em grande parte, resultado da combinação da imersão, empatia programada e a tendência humana de buscar conexões emocionais. É importante lembrar que, apesar dessas interações parecerem reais, os chatbots não têm emoções ou consciência. Eles respondem com base em padrões de linguagem e não possuem a capacidade de desenvolver sentimentos ou compreender o contexto emocional de maneira genuína. Esse fenômeno levanta questões éticas e psicológicas sobre o uso das IAs em contextos onde as pessoas podem estar emocionalmente vulneráveis, pois não foram concebidas para satisfazer as necessidades psicológicas humanas, como trazer conforto, dar conselhos ou mesmo mediar conflitos, no sentido de perguntar para a inteligência artificial o que ela faria em determinadas situações. É crucial manter uma perspectiva clara sobre o que as IAs realmente são e o que não são, para evitar confusões e possíveis danos emocionais. E você, o que acha das relações atuais de pessoas e máquinas? Me fale nos comentários, pois eu gostaria de saber sua opinião. E até o próximo vídeo.